Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um dos tratamentos energéticos que eu fiz com ela, tá? Fala assim, e coloca a mão assim, isso. Sabe aqui onde você toca? Aqui é o chakra cardíaco, tá? O chakra cardíaco, ele trabalha diretamente o coração, os pulmões, a glândula timo, tá? A glândula timo, ela é responsável pela nossa imunidade, tá? E quando a gente vai passando, a gente vai tendo as nossas experiências e a gente vai tendo decepções, tendo mágoas, frustrações na nossa vida, a glândula, tristezas, rancores, né? A nossa glândula timo, ela começa a atrofiar, ela começa a diminuir de tamanho, né? E isso faz com que a nossa imunidade diminua, caia, tá? Prejudica, afeta a nossa imunidade. E também, se a gente passa o tempo, a gente não olha para as dores que a gente tem, a gente vai acumulando tudo isso no coração, tá? Isso faz com que o chakra cardíaco, ele entre em desequilíbrio, tá? Ele entrando em desequilíbrio, a energia não flui ali, né? Justamente porque eu tô guardando essas emoções, tá? Eu tô prendendo isso dentro de mim, dentro do coração. E se eu não resolver isso a tempo, eu posso vir a ter problemas de coração, ok? E também pode acontecer de eu ter problemas respiratórios, ter problema pulmonar, tá? Tudo porque tá tudo relacionado uma coisa com a outra, tá? Então, um excelente exercício para a gente fazer, para colocar em equilíbrio o chakra cardíaco e esses órgãos, é o toque na glândula timo, tá? Então, eu pego e o ideal é outra pessoa fazer em mim. Mas se não tiver jeito, eu posso, por exemplo, colocar o celular para despertar durante uns 5 minutos, daí uns 5 minutos, né? E eu mesma fazer. Em bebezinhos, ideal uns 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Vai aumentando gradativamente com o passar do tempo, tá? E em crianças, 3 a 5 minutos, tá? Em adultos, 5 minutos. E faz isso uma vez por dia, tá? Por exemplo, eu pego e começo. Eu bato uma vez forte e duas mais devagar. Então, eu faço eu faço isso durante esse período, tá? Uma vez por dia durante 21 dias, ok? O que esse exercício ele vai fazer? Ele vai começar a equilibrar o meu chakra cardíaco, começar a desbloquear, tá? Vai começar a ativar novamente a minha glândula timo, tá? E à medida que isso vai acontecendo, os problemas de coração, problemas pulmonares e problemas de imunidade que eu estava tendo, começa a melhorar, ok? É comum, às vezes, acontecer nas primeiras vezes que eu faça ou que eu recebo essa massagem, né, esse toque na glândula timo, às vezes eu chorar, tá? É muito comum, porque o choro, ele é eu colocando para fora todas aquelas emoções, tudo aquilo que eu estava aprendendo dentro de mim, tá? As dores, as mágoas, né? E esse foi um exercício que eu fiz com a Yansan. E esse foi um dos exercícios que eu fiz com a Yansan. Ela tava com um problema no pulmão, né? Ela já tinha muito tempo, né? Ela faleceu, ela tinha 7 meses e 21 dias. E praticamente todo esse período ela ficou entubada. Salvo alguns momentos que ela chegou a tirar o tubo, né? Que ela ficou só com um cateterzinho. Mas esse período prolongado, né, com o tubo, acaba prejudicando os pulmões. E chegou num momento que ela estava tendo infecção, uma infecção atrás da outra, e ela precisou do máximo que o ventilador tinha para oferecer de oxigênio. Então ela já estava em 100% de oxigênio da máquina e a saturação dela estava muito ruim, né? E aí eu comecei a fazer esse toque, né? A imunidade dela muito ruim também, né? E aí comecei a fazer. E aí a hora que eu fazia, depois que eu fazia, eu aplicava o reiki, né? Se você não tem alguém para aplicar o reiki, você mesmo
se você não aplica o reiki, você mesmo pode, depois que fizer a massagem, coloca a mão no coração e visualiza que tem uma energia um pouco verde, um pouco cor-de-rosa, né, fluindo no seu coração, como se estivesse pulsando, e ela vai preenchendo seu coração e ampliando, e amplia para todo o seu corpo, como se ela extravasasse. Ela fica ali, pulsando, tá? Isso também ajuda. E aí, o que acontece? Quando a primeira vez que eu fiz nela, ela chorou muito, ela chorou e chorou bastante, tá? E era ela colocando para fora tudo que ela estava sentindo. Eu cheguei a fazer 2 vezes por dia e com o passar do tempo ela começou a melhorar o quadro respiratório que ela estava e não deu problema de coração mais, né? Graças a Deus não deu, né? E ela estava com características de que poderia ter problemas no coração de novo, mas não deu, né? E a imunidade dela foi lá em cima, né? Então, assim, e por que eu não falei isso antes? Porque é um trabalho energético. Quando a gente faz um trabalho energético, a gente não abre a boca. Não abre, tá? Porque para que outras energias não afetem o resultado daquele trabalho, tá? Então, isso que eu tô falando sobre o trabalho energético, o trabalho espiritual e físico, não, ele funciona independente de você acreditar ou não, tá? Por exemplo, um bebezinho, né? Uma criança, né? Qualquer pessoa, né? Eu tô falando de um bebê ou de uma criança porque ela ainda não sabe, né? Ela não conhece a lei da gravidade, certo? Se ela pular de um prédio, ela vai cair e vai morrer, ok? Ela tem consciência da lei da gravidade? Não tem. Mas aquela lei tá agindo sobre a vida dela, não tá? É a mesma coisa. Não é porque às vezes a gente não entende algo que acontece que aquilo não funciona. Entendeu? Então, o trabalho energético e o espiritual, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Enquanto acontece o trabalho no corpo físico. Só que o energético e o espiritual acontecem em outro plano, tá? E esse plano, muitas vezes a gente não tem acesso a ele, tá? Não tem acesso por conta do nosso ego, tá? Por causa do lado sombra do nosso ego. Porque às vezes, se eu tiver consciência, dependendo, né? Em vez de eu colaborar, eu vou ficar questionando, eu vou ficar duvidando, né? Então é por isso que muitas vezes a gente não tem consciência. E a gente começa a ter certas respostas na nossa vida à medida que a gente vai ampliando o nosso nível de consciência, o nosso entendimento sobre as coisas, tá? Por isso é importante trabalhar o processo de autoconhecimento, né? Então, assim, eu trouxe essas informações para vocês porque para que vocês tenham consciência de que não é só o corpo físico que existe, tá? Não adianta eu ficar tomando remédio se eu não procurar fazer o tratamento energético e o tratamento espiritual, tá? Se eu não resolver a origem do problema, eu não vou ter uma vida melhor, tá? Eu vou sair do ponto A e do ponto B rastejando, sofrendo, chorando, com dificuldades, tendo problema de relacionamentos na minha vida, problemas com dinheiro, problemas de todos os tipos na minha vida, tá? Então, a partir do momento que eu quero realmente melhorar a minha vida, eu preciso trabalhar esses três campos. Além do físico, eu preciso do energético e o espiritual também, certo? E aí é cada um dentro do seu processo, conforme a sua realidade, tá? Então, assim, eu trouxe um pouquinho do processo dela para que você possa olhar para a sua vida e ver como é que está a sua vida. Então, assim, não significa que igual no caso da Yansan, né, que eu fazendo o tratamento energético e espiritual, que ela fosse continuar vivendo aqui com a gente, né, no campo físico, mas significa que esse período que ela esteve aqui com a gente, ela teve uma boa qualidade de vida, ela sofreu o mínimo possível, entendeu? Ela sentiu o mínimo de dor possível, entendeu? Porque se ela teria 7 meses e 21 dias para viver, né, que esse tempo fosse vivido com amor, com carinho, com o mínimo de dor possível, né, com maior entendimento, com maior clareza, tá? Então, isso até mesmo um bebezinho, que às vezes a gente acha que não entende, mas entende muito, às vezes muito mais do que a gente mesmo, né? Porque a Yansan, ela não chegou a sair
A Yansan não chegou a sair da UTI, mas esse período que ela viveu foi muito intenso, né? Ela soube mostrar, né, a opinião dela, ela tinha um gênio muito forte e quem conviveu com ela viu isso, né, e ela soube passar isso, né, mostrar o que ela queria e o que ela não queria, sabe? Ela demonstrou para as pessoas que ela gostava, né, ela mostrou exatamente para cada um quem que ela gostava de cada um, né, então ela, sem abrir a boca, ela conseguiu passar a mensagem, né? E tudo isso de forma energética, de forma espiritual, né? Então, às vezes se você acha que é só o físico que existe, não é, tá? Se às vezes você acha que a sua vida tá difícil, ela pode ser boa, entendeu? Depende de como você vai trabalhar o espiritual e o energético, tá bom? Um beijo, tá? Muita luz na sua vida.